Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente e hoje iremos corrigir a questão de número 41 da Universidade Estadual de Roraima 2022. Ela começa com um gráfico da posição em função do tempo, tendo aqui uma posição inicial diferente de zero, e o gráfico é uma reta crescente que forma um ângulo θ com a horizontal. E ele diz assim: considerando-se o gráfico acima, que esboça o espaço S percorrido por um ponto material em função do tempo t, é correto inferir que, letra A inclinação ou declividade da curva ST equivale a um módulo da velocidade linear do ponto material. Letra B, o ponto material se localizava na origem do sistema ST quando se iniciou a contagem do tempo do percurso. Letra C, o movimento do ponto material é do tipo uniformemente variável. Letra D, a aceleração linear do ponto material é diferente de zero. E letra E, a velocidade linear do ponto material é maior que zero. Para θ, para essa inclinação, igual a zero. Vamos fazer uma retrospectiva no conteúdo de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. No movimento, vamos colocar retilíneo, para dizer que é uma linha reta uniforme, eu tenho as seguintes características. O valor da velocidade, a direção e o sentido são constantes. Então, a velocidade vetorial é constante. Se a velocidade é constante, não tem mudança de velocidade. Então, não tem aceleração. A posição muda com o passar do tempo. Se a posição não mudar com o passar do tempo, esse cara está em repouso. Então, o gráfico de espaço em função do tempo desse movimento aqui, ele deve ser uma reta que pode ser crescente ou decrescente. No caso da nossa questão, ela é uma reta crescente. Isso vai indicar para mim que ele tem uma velocidade constante e ela tem um sinal de positivo. É um movimento progressivo. Com o passar do tempo, as plaquinhas da estrada vão aumentando o seu valor numérico. Mas esse gráfico também poderia aparecer assim, que não é o caso da questão, né? Espaço em função do tempo, ele poderia ser uma reta decrescente. Queria me indicar o quê? Que eu tenho uma velocidade negativa, um movimento retrógrado, que as plaquinhas da estrada iam diminuindo o seu valor numérico com o passar do tempo. Nos dois casos, a aceleração é zero, não tem aceleração nenhuma. Então, se eu tivesse um gráfico de aceleração em função do tempo, essa linha da aceleração, essa linha deveria estar aqui, ó, em cima do eixo do tempo. Deveria estar por aí, em cima do eixo do tempo, que indica que a minha aceleração vale zero. E se fosse o gráfico de velocidade em função do tempo, como é que ele ia ficar? Velocidade em função do tempo. Como a velocidade é constante com o passar do tempo, nesse caso aqui, da velocidade positiva, ela tem que estar acima do eixo do tempo, só que horizontal. Para dizer que ela tinha um valor constante. O tempo passa e ela tem algum valor constante e positivo aqui. Caso o movimento fosse retrógrado, velocidade por tempo, esse gráfico ia aparecer aqui embaixo do tempo, ó, só que também horizontal, paralelo ao eixo do tempo, para indicar que com o passar do tempo a velocidade nem aumenta nem diminui, ela permanece sempre constante. Esses são os gráficos possíveis do MRU. Já dá para ver que a questão fala do movimento retilíneo uniforme. Se fosse o movimento retilíneo uniformemente variado, esse cara tem a aceleração constante. Então, nesse caso, a velocidade precisa mudar. O gráfico de espaço por tempo desse cara é uma parábola, que ela pode ter a concavidade voltada para cima, se a aceleração for positiva, ou ele pode ser uma concavidade voltada para baixo, um negócio bonitinho assim, se a aceleração for negativa. Já o gráfico desse cara, do MRUV, de aceleração em função do tempo, ela fica, como a aceleração é constante, ela fica assim, ó. Vou fazer no mesmo gráfico os dois para economizar espaço. Se a aceleração for positiva, ela fica aqui. Mudar de cor aqui, botar um verde. Se a aceleração for negativa, ela ficaria aqui, embaixo do tempo. Já o gráfico de velocidade em função do tempo, desse cara aqui, do MRUV, do movimento uniformemente variado, seria uma reta crescente ou decrescente. Se ela fosse crescente, é porque a aceleração é positiva
E se ela fosse decrescente, é porque a aceleração seria negativa. Se ela fosse assim para baixo, tá vendo? A aceleração seria negativa. Fizemos uma revisão legal, só que eu tenho 2 detalhes para o MRU, que ele vai servir para o MRUV também. Mas vamos pensar no MRU, que é o foco dessa nossa questão aqui. 2 situações. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT, a velocidade média aqui para o movimento retilíneo uniforme, a gente usa essa equação bonitinha, variação da posição dividida pela variação do tempo. O espaço e o tempo estão dividindo. Sempre que 2 grandezas dividem numa fórmula, e essas 2 grandezas aqui, ó, essas 2, que estão se dividindo, se elas formarem um gráfico, se essas 2 grandezas formarem um gráfico, esse cara é numericamente igual a tangente do ângulo. E tangente, quando eu falar tangente, você vai pensar em inclinação. Vamos escrever aqui, ó. Inclinação. Como assim, professor? Bora pensar aqui, ó. Se eu tenho aqui um gráfico de espaço em função do tempo, sem nenhum número, e eu tenho, partindo da origem aqui, o móvel A, e eu tenho aqui, partindo da origem, o móvel B, fingindo que eles estão partindo do mesmo ponto, não tem nenhum número, eu não faço ideia qual seria a posição final do A, do B, não sei. Só tem isso aí dizendo que os 2 partiram da origem e movimento progressivo está subindo, ó, a retinha, a velocidade dos 2 é positiva. Com certeza, quem está mais em pé? Quem está mais em pé, mais inclinado, não é o A? Então, com certeza, a velocidade do A é maior que a velocidade do B. Sempre que 2 grandezas dividem na fórmula e formam um gráfico, eu vou medir tangente, inclinação. E se elas estão multiplicando na fórmula? Por exemplo, o T aqui está dividindo, sobe multiplicando. Eu teria uma equação assim, ó. ΔS igual a velocidade vezes ΔT. E agora? Quando os 2 carinhas aí da fórmula, eles estão multiplicando e formam um gráfico. Quem é esse cara aqui? Ele é numericamente igual a área. Então, qualquer gráfico desse, ó, velocidade por tempo aqui, ó, se eu fizer a área desse cara, a área desse cara, a área desse cara, ou essas áreas aqui desse cara, tanto faz, eu vou achar o ΔS, a variação da posição desses móveis, cada um dentro da sua característica, claro, né? Voltando para o nosso gráfico da questão, voltando para o tchan dessa questão da estadual de Roraima. Vamos de baixo para cima. A velocidade linear do ponto material é maior que 0 para o θ igual a 0. Para o θ igual a 0, a inclinação vai ser assim, ó. Ele vai estar na horizontal. Então, se esse gráfico estivesse na horizontal, assim, desse jeito, o que isso ia dizer? Que o tempo passou e eu não saí dessa posição. Então, quando o gráfico está na horizontal, eu estou dizendo que o cara está parado, está em repouso. E na questão ele fala o quê? Que a velocidade é maior que 0. Falso. Está errado. Letra D fala, aceleração linear do ponto material diferente de 0. É igual a 0. Se é uma reta, é igual a 0. Está aqui, ó. Aceleração é igual a 0. Se fosse diferente de 0, aqui, ó, constante, bora botar aqui, e diferente de 0 seria uma parábola, o gráfico do espaço por tempo. Então aqui está falso. Letra C, o movimento do ponto material é do tipo uniformemente variável. Não. É do tipo uniforme. Se fosse uniformemente variável, o gráfico seria uma parábola para cima ou para baixo. Letra B, o ponto material se localizava na origem do sistema quando iniciou a contagem. Na origem do sistema é aqui, ó. É esse ponto. E ele saiu desse ponto aqui. Falso também. Não estava na origem. Só sobrou a letra A. A inclinação ou declividade da curva equivale a um módulo da velocidade linear. A inclinação é numericamente igual a velocidade. Resposta certa, letra A. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí, compartilha com seus amigos, indica o canal da Sala de Exatas para seus amigos. Invista na sua educação, seja a Sala de Exatas.